amados estudantes. Hoje vamos retornar aos nossos estudos, conteúdo já introduzido no segundo bimestre. Nós vimos então os estudos dos gases, processo isobárico, pressão constante, isotérmico, temperatura constante. Hoje vamos ver o último processo, que é o isocórico. Alguns livros de física trazem também o termo isométrico e outros isovolumétrico. Todos os três se referem a um único fenômeno em que o volume ele é constante. Transformação que o volume não vai alterar. O que vai mudar então é a temperatura, um corpo aquecido. O aumento da temperatura vai provocar aumento na pressão exercida por esse gás. Como as partículas estão aquecidas, elas vão movimentar. E esse movimento faz com que a pressão aumente. Esse processo isométrico está muito presente no pneu de um veículo. Por isso que é recomendado, antes de você andar 5 km, fazer a calibragem do pneu, porque à medida que o pneu ele anda mais 5 km, o atrito aquece esse pneu, as partículas ficam agitadas e isso vai interferir na pressão, a calibragem não vai ficar correta. Então, a gente vai ver aqui que a volume constante, quanto maior for a temperatura, maior também vai ser a pressão exercida por um gás, ou seja, está mais quente, maior será essa pressão. Exemplo aqui no gráfico, eu tenho a temperatura 1, pressão 1, dobrou a temperatura, foi para T2, a pressão também dobrou. Se triplicar a temperatura, quadriplicar, a pressão vai ser proporcional à temperatura, da mesma proporção. Para esse processo também aplicamos a lei de Charles-Lussac, P1, pressão 1, dividido por T1, é igual a P2 dividido por T2, pressão final sobre T2. Essa aqui, vamos deixar para fazer uns exercícios dela lá no GR hoje. Vamos direto para a lei geral dos gases, que seria o quê? Seria uma forma de resumir os três processos em um só. Todas essas formas de Charles, Lussac, tem como você reduzir em uma única forma chamada lei geral dos gases. Então, como a gente viu, isobárico, a pressão é constante, isotérmico, temperatura é constante, isométrico, o volume é constante. Podemos relacionar esses três processos em uma única forma. P1, pressão 1 vezes volume 1, e dividir pela temperatura 1. Certo? P2, pressão 2, vezes volume 2, e dividir pela temperatura 2. Lembrando que a pressão geralmente é atm, o volume em litros, e as temperaturas têm que ser em Kelvin. Como a gente viu aí agora, né, nesse próprio isométrico, eu tiro o V, certo? Quando é isométrico eu coloco 1 para V aqui e 1 para V2. Então eu vou achar a grandeza que falta no processo isométrico. Quando for o processo isotérmico, né, eu coloco 1 para os T's, certo? Coloco 1 para as T's, e com essas variáveis eu acho o volume ou a pressão que está faltando. E da mesma forma o outro. Então, essa forma aqui serve para me resolver todos os três processos. Vamos para um exemplo desse lei geral dos gases. A temperatura de 27 graus Celsius, sob pressão de 1 atm, uma massa de gás perfeito ocupa o volume de 10 litros. Calcule sua temperatura quando sob pressão de 2 atm, ele ocupa um volume de 20 litros. Então tem 950 Kelvin, 927 Kelvin, 1200 Kelvin, 210 Kelvin, 725 Kelvin. Vamos à resolução. A resolução seria então, é melhor a gente separar os dados iniciais e os dados finais. Então no processo inicial tem que a pressão é 1 atm, o volume 1, 10 litros, a temperatura é 27 graus Celsius, temos que converter em Kelvin, então é 27, mais 273 da escala Kelvin, a 300 Kelvin. Processo final, P2 é igual a 2 atm, volume 2 dobrou, né? Era 1 atm, foi para 2, o volume era 10 litros, foi para 20 litros. Qual será a sua temperatura? Então, recorrendo à lei geral dos gases, P1 vezes V1 sobre P1, P2 vezes V2 sobre T2. P1 equivale a 1, P1, 10 sobre 300, convertido em Kelvin, 27 convertendo em Kelvin, igual P2, 2 atm, vezes volume 2, que é 20 litros, sobre T2. 1 vezes 10, 10 sobre 300, equivale a 2 vezes 20, 40 sobre T2. Multiplicando cruzado aqui, ou podem cortar o zero para ficar mais simples, porque eu multipliquei cruzado, 10 vezes T2, 10 T2, igual 300 vezes 40, 12.000. 40 vezes nada, nada, 40 vezes nada, nada, 40 vezes 3, 120, 12.000. Isolando T2, que é a variável que eu quero encontrar, equivale a 12.000 por 10. Cortando os dois zeros, ficou
1.200 por 1, T2 equivale a 1.200 Kelvin. Então, um processo simples de resolver, converteu a unidade medida para Kelvin, não tem grandes dificuldades quanto a esse conteúdo. Vou deixar alguns exercícios, tanto sobre o processo isométrico, quanto lei geral dos gases, para vocês darem uma divertida com os estudos.